Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Mas ainda tem que ser. Põe o seu personagem na parede. E agora, José? Quando Drummond faz isso, se você tiver a oportunidade de ler o poema, você vai ver que ele coloca o personagem em situações que foram desfeitas. Ele desfaz a situação, isto é, antes existia uma festa, agora a festa acabou. Antes os amigos estavam presentes, mas agora o amigo foi embora. Então veja bem, é uma desconstrução. O poeta Drummond de Andrade desconstrói o contexto modificados pelo processo da desconstrução. Mas aí você poderia me dizer assim, padre, mas o senhor está muito pessimista. Aí eu já lhe apresento o avesso da desconstrução. A vida desconstrói o tempo todo, nós não temos como fugir disso. Só que no avesso dessa desconstrução, porque o processo biológico é assim, nós vamos perdendo a vitalidade, nós vamos ficando em espaços diferentes, o meu filho cresce, ele vai precisar casar, ele vai precisar assumir um outro espaço que vai ser dele. É desconstruir, o lar não será mais o mesmo. Morre uma pessoa, você sentiu que desconstruiu, aquele espaço já não é mais ocupado na mesa. Você conhece aquela música? Tá faltando um lugar na mesa? É bonita, uma música antiga, né? Eu não sei cantar, mas a música fala justamente disso. Não, como é que é, gente? Eu me lembro. Naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele vai doer em mim. Naquela mesa está faltando ele. Isso mesmo. Olha que bonito. É bonito e triste, né? Mas você percebe que a vida vai desconstruindo aos poucos. Mas no avesso dessa desconstrução, minha gente, está a necessidade de reconstruir. O ser humano será mais feliz, mais realizado, à medida em que ele reagir ao processo da desconstrução construindo. Ele não se acomoda nos destroços da desconstrução, mas ele reinventa um novo fato a partir do que foi desconstruído. É uma questão de sabedoria. É uma questão de sabedoria que vai nos exigir o tempo todo. Tudo bem, o nosso espaço foi desconstruído. Algumas pessoas foram embora, alguns amigos nos abandonaram, o marido não está mais dentro de casa, resolveu partir, nos deixou, o nosso pai morreu. As desconstruções são inúmeras. Aquele amigo que você achou que era íntimo, que era próximo, não é mais, desconstruiu, modificou. Mas eis que você tem diante de você uma desconstrução que pode ser a base para uma nova construção. E aí vai depender da resposta que você vai dar. Por isso, Cecília, que você precisa ficar muito atenta, para que a sua desconstrução familiar, que foi o afastamento dos seus filhos do lar, eles agora vêm menos, eles não estão todo dia com você, que essa desconstrução não seja causa de ruína, inclusive para o seu casamento. É a hora de você responder à vida de um jeito diferente, minha filha. Quem sabe agora você tenha tempo de cuidar de coisas que antes você não tinha. Investir um pouco mais em você, investir um pouco mais no seu relacionamento com seu marido. Quem sabe seja a época de vocês aproveitarem um pouco, conhecer o que antes vocês não podiam conhecer. Ah, padre, mas não tem muito dinheiro para isso. Tudo bem, mas descubram naquilo que é possível uma maneira de construir o casamento de vocês e a maternidade, a paternidade de vocês hoje de um jeito novo. Dar essa resposta à vida de maneira qualificada, porque a desconstrução vai ser inevitável, minha gente. Todo mundo vive o processo da desconstrução. Os fatos que vão sendo modificados e que de repente, olha, eu não sou mais o jovenzinho que eu era de 20 anos atrás, mas eu estou satisfeito. Sabe por quê? Porque eu descubro nessa desconstrução uma maturidade que eu não tinha 20 anos atrás. Uma sensibilidade maior, quem sabe, para lidar comigo mesmo, para lidar com quem está do meu lado.
Quando a gente toma consciência que a resposta que nós damos à vida precisa evoluir com o tempo, não há velhice que possa nos estragar o sabor da vida. Não há nenhuma desconstrução que possa ser definitiva, por mais dolorosa que ela seja. Eu vejo o tempo todo, a gente acompanha de perto muitas histórias assim. Famílias que se desconstruíram por causa das situações e que reencontraram uma maneira de fazer o espaço ficar diferente, quem sabe, no primeiro momento causando um sofrimento, mas depois também voltando a provocar alegrias. Quem disse que nós estamos condenados a ficar infelizes só porque um fato desagradável nos aconteceu ou só porque uma ruptura precisou nascer? E aqui, nesse caso, Cecília, você ainda tem o alento de saber que os filhos estão no lugar certo. Eu acho que a maior satisfação, o maior motivo que um pai e uma mãe precisam ter para poderem, para reagir nesse momento da desconstrução, é justamente saber que os filhos estão felizes. De que adianta mantê-los grudados em vocês se vocês não representam o que eles precisam do mundo? Vocês representam uma parte, serão sempre essa segurança que darão a eles essa possibilidade de enfrentarem o mundo, de voltarem de vez em quando para reabastecerem as suas esperanças, os afetos, mas agora eles estão aí necessitados de enfrentarem todas as dificuldades e possibilidades que o mundo vai lhes dar. E aí é o momento da sua luta pessoal. Responda à existência agora de um jeito novo. E agora eu falo com você que também tem aí as suas desconstruções. O que você está fazendo com elas? De repente a vida mudou, não era mais como no passado, causa um certo medo, é natural que no momento da desconstrução a gente fique medroso, porque a realidade antiga nos causava segurança, e de repente não causa mais. Eu estou inseguro, desconstruiu. O conhecimento não é assim? Uma espécie de desconstrução. Você tinha uma ideia formada sobre um assunto e de repente alguém troca uma ideia com você e você descobre fatos novos que você não sabia. Aí você quebra aquele antigo conhecimento e renova. E aquilo que chegou de novo não é nada mais, nada menos do que um processo de desconstrução. Desabou o conhecimento antigo, fez um novo nascer. E depois o processo não termina. É por isso que nós nunca estamos prontos. Porque enquanto nós formos vivos, nós seremos desconstruídos e reconstruídos. O processo é dinâmico e circular. O tempo todo a vida está girando em torno de nós, a nossa existência está acontecendo, nós estamos respirando, nós estamos amando, nós estamos sonhando. O sonho, por exemplo, a capacidade de sonhar, de querer algo maior, de lutar, é processo de desconstrução, minha gente. Porque quem verdadeiramente sonha, não fica fixado. Mas vai além, caminha na direção dos sonhos que tem. O bom sonho é aquele que nos motiva os passos. Eu quero chegar lá, e sei que para chegar lá eu preciso andar 1000 quilômetros. Eu tenho que dar o primeiro passo. Se eu não dou o primeiro passo, 1000 quilômetros não vão acontecer. Eu não vou fazer essa travessia. Eu não vou conseguir superar. Mas agora, à medida em que eu dou este passo, que eu respondo à vida com essa determinação, já que eu quero andar 1000 quilômetros, eu preciso dar um passo. Aí o que você faz? Desconstrói, porque 1000 quilômetros já não existem mais, porque você já deu um passo na direção deles. Então, Cecília, tenha muita paciência com o seu processo de desconstrução, mas também tenha uma sensibilidade de que você não pode ficar parada, tem que avançar. Não fique lamentando a partida dos filhos. Vá fazer alguma coisa, vá ocupar sua cabeça. A melhor maneira de viver bem é tendo a mente sempre ocupada de coisas boas. Porque aí não há desânimo que vá
ter a oportunidade de tomar conta de nós. Não há desânimo que possa ser maior que nossas esperanças. Não é verdade? E aí, se você percebe que a desconstrução está te assustando, comece a olhar já para as ruínas daquilo que foi desconstruído e comece a trabalhar para a sua reconstrução. É assim que a gente se supera, viu? Não tenha medo, não. Dá certo. Dá certo com todo mundo. Por que não vai dar certo com você? Olhe para aquilo que deu errado, olhe para aquilo que está desconstruído e lance-se nessa luta. Coloque-se nessa disposição de ir adiante, de vencer, de alcançar. Porque esse é o grande objetivo da vida. Que ela nunca seja um motivo para nos desanimar, mas ao contrário, para nos fazer ir além. Começando já falando da vida, né? Cuidar da saúde é a gente cuidar da vida. Eu acho interessante, minha gente, porque viver, desde quando nós entramos no processo da vida, de alguma maneira nós também começamos a morrer. Porque no avesso da vida, há sempre um processo de morte. À medida que a gente vai vivendo, nós vamos diminuindo a nossa experiência no tempo. Não é assim? Hoje nós já estamos um dia mais próximos da nossa morte. Mas que isso não seja um motivo de pessimismo nem de desespero para a gente, né? Mas é inegável. Hoje você está um dia mais próximo da sua morte. Pensar na vida assim com esses avessos é importante. Saber que hoje a gente viveu intensamente, mas no avesso desse viver intensamente já há um processo de morrer. Mesmo porque a gente sabe que depois dos 40, né, a gente vive um processo de declínio. Aquilo que você teve no ápice, a sua juventude, a sua força física, a sua disposição física, ela começa a ter processo de declínio depois dos 30, pouco, depois ela acelera um pouquinho mais depois dos 40, a gente até brinca, né? Se você quer emagrecer, tem que aproveitar se você está antes dos 40, porque depois o metabolismo vai ficando mais lento. O que é o metabolismo? É o nosso funcionamento. A gente vai ficando mais lento à medida que a gente vai vivendo, o organismo vai pedindo calma. Mas viver intensamente é, antes de qualquer coisa, não limitar a nossa experiência de vida à nossa biologia. O corpo adoece, o corpo vai viver o seu processo de decadência natural, claro. Todo mundo vai envelhecer. Uns envelhecem um pouco melhor por causa das escolhas que fizeram, por causa da maneira como se cuidaram, né? A qualidade da nossa velhice está diretamente ligada à maneira como nós escolhemos viver. Mas a gente não está falando só de vida biológica, desse corpo que anda. Nós estamos falando daquilo que na vida a gente não sabe dar nome. Nós estamos falando daquilo que é vivo em nós e que nós não podemos localizar, por exemplo, com os exames que a gente faz. Estou aqui fazendo exames. Vamos identificar se o corpo está bem. Mas existem situações na nossa vida que os exames não podem mostrar. Não é verdade? Você sabe disso. Quantas vezes aí dentro do seu coração você tinha angústias, tinha sentimentos negativos, tristezas, a própria depressão? Se faz um exame em você, pode até dar uma alteração, quem tem a depressão pode até dar uma alteração no sangue, mas se faz uma radiografia, ninguém sabe onde é que está a tristeza. Mas a gente vai percebendo, a radiografia que a gente usa para perceber a tristeza do outro, é quando a gente descobre que ele está morrendo lentamente, não no corpo, mas nas suas esperanças. Quando ele deixa de eleger a melhor parte da vida, quando ele deixa de ter o dinamismo, o brilho nos olhos, não é? É bom quando a gente encontra uma pessoa e você percebe que ela está muito viva. Quando você identifica que nos olhos dela há uma notícia. Olha, eu estou feliz, eu estou satisfeito. É muito bom. Muito bom quando a gente encontra as pessoas que a gente ama, sobretudo, e você percebe que elas estão confortáveis em si mesmas. É muito bom, eu identifico muita felicidade com essa expressão, com essa metáfora, que eu acho bonita.
Ser feliz é a gente estar confortável no próprio corpo. Mas a gente não limita essa experiência do corpo a ser apenas essa matéria. Não, a gente está satisfeito em viver como a gente está vivendo, em fazer o que a gente está fazendo, em estar onde a gente está. Essa felicidade que não é utópica, essa realização humana que nos identifica o tempo todo como alguém que está dando conta da existência. Viver bem, essa é a proposta de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para qualificar o nosso jeito de viver. É por isso que nós chamamos a mudança de conversão. Por quê? Antes eu estava num jeito antigo, que estava me adoecendo, que estava matando as minhas esperanças. Antes eu tinha um jeito de ser que, quem sabe, não contribuía muito para a minha realização humana. E de repente, ao ouvir a palavra de Jesus, eu me sinto motivado a mudar. E porque estou motivado a mudar, Deus começa a ter chance na nossa história. Ter chance na minha vida, ter chance na sua vida. E é por isso que eu acho muito saudável quando a gente tem os momentos de crise. O que é a crise? É o momento em que você descobre que você não está confortável em si mesmo. E aí, o que você faz? Você tem duas possibilidades. Ou você se rende à crise e vai ficar deprimido, depressivo e vai ficar angustiado, ou você aproveita o impulso criativo que a crise lhe oferece. Crise vem da palavra crisol. O que era o crisol? O lugar onde passava o ouro para fazer a purificação. Então nós também precisamos purificar o que a gente é, para que a gente não se perca nos acidentais. Você já observou quanto tempo na vida a gente perde com os acidentes? Tanta coisa é essencial. O essencial vale a pena você se ocupar. Os acidentais da vida eles fazem parte, mas o essencial é o fundamental. Muitas vezes nós nos ocupamos daquilo que verdadeiramente não importa, pode passar sem. Mas deixamos de colocar a nossa intenção e o nosso empenho naquilo que verdadeiramente faz a diferença. E às vezes a gente perde muito tempo na vida, a gente morre aos poucos, por quê? Não no corpo. Morre nas esperanças, morre nos sonhos, porque nós deixamos de cuidar do essencial. E hoje eu tenho um texto aqui que vai nos ajudar a pensar um pouquinho mais sobre essa história de morrer antes da hora, de morrer lentamente, não no corpo, mas nos sonhos e nas esperanças. Porque morrer no corpo é natural da vida. Morrer nas esperanças não. A gente encontra pessoas no leito de morte, prenhe de esperanças, cheia de esperanças, grávida de sonhos. É bonito isso? A gente viver grávido de sonhos, grávido de esperanças. Tem até uma idade avançada, mas você olha para aquela pessoa, ela é portadora de uma vivacidade invejável, que às vezes numa pessoa de 18, 20 anos a gente não encontra. O que é isso? É a vida que não pode ser radiografada. É a vida que não pode ser encontrada no resultado do sangue. É a vida que não pode ser mensurada. É a vida que não pode ser encontrada naquelas análises que nós fazemos do corpo, naquela dissecação do corpo. Por que aquela pessoa aos 90 anos, já com doenças, já com enfermidades, ela está tão feliz? São os mistérios. Soube viver bem. Soube escolher a melhor parte da vida. Manteve-se viva mesmo quando o corpo morria. E é o que diz o texto. Morre lentamente quem não troca de ideias, quem não troca de discurso, quem não avança, quem evita as próprias contradições. Morre lentamente quem vira escravo do hábito,
repetindo todos os dias o mesmo trajeto, as mesmas compras, os mesmos lugares. Quem não troca de marca, quem não arrisca vestir uma nova cor, quem não dá papo para quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão seu guru e seu parceiro diário. Muitos não podem comprar um livro ou uma entrada de cinema, mas muitos podem e ainda assim alienam-se diante de um tubo de imagens que traz informação e entretenimento, mas que não deveria, mesmo com apenas 14 polegadas, ocupar tanto espaço na nossa vida. Morre lentamente quem evita o amor, quem prefere o preto no branco, e os pingos nos is a um turbilhão de emoções indomáveis, justamente as que resgatam brilho nos olhos, sorrisos, soluços, coração aos tropeços, sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho, quem não se permite uma vez na vida fugir dos conselhos que muitas vezes nos amarram. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha graça de si mesmo, quem não ri dos próprios defeitos. Morre lentamente quem destrói o seu amor próprio. Pode ser depressão, que é doença séria e requer ajuda profissional. Então fenece a cada dia quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem não trabalha, quem não estuda, e na maioria das vezes isso não é opção, e sim destino. Então o governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da população. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que desconhece e não respondendo quando lhe indagam o que sabe. Morre muita gente lentamente, e esta é a morte mais ingrata e traiçoeira. Pois quando ela se aproxima de verdade, aí já estamos muito destreinados para percorrer o pouco tempo restante. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia. Já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações. Repito, já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos a gente evite a morte em suaves prestações. Lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente... Ela diz: Padre Fábio, o senhor sempre fala e também via em passagens na Bíblia que devemos combater o bom combate. Desculpe minha ignorância, mas o que seria este bom combate? Seria o que vale a pena ser combatido? E o que seria o mau combate? Bem, o bom combate, Sandra, é tudo aquilo que está diretamente ligado ao esforço que eu preciso fazer para que o bem prevaleça. Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. O nosso mundo sofre as influências constantes de todo o poder diabólico que está no mundo. Então eu preciso combater tudo isso. Eu preciso combater os vícios, eu preciso combater a mentira, eu preciso combater a injustiça. Aí você vai aí para sua casa, você sabe muito bem quais são os bons combates que você precisa fazer e estabelecer todos os dias para que você continue crescendo como pessoa. É uma luta todos os dias. Você que agora me assiste, você está ouvindo eu falar de bons combates. É claro que você tem diante de você inúmeras realidades que estão estragando a sua casa, estragando você, estragando às vezes o nosso ambiente de trabalho, está minando, produzindo coisas ruins dentro de nós, produzindo a raiva às vezes. O que você precisa fazer? Combater. Você precisa armar-se de coisas boas para poder vencer o que é ruim. É assim, minha gente, não tem outro jeito. A nossa mente vai ser ocupada por um único pensamento. Se você escolhe colocar um pensamento ruim, você não estará combatendo o bom combate, porque você vai dar espaço ao lugar onde o mal cresce, que é a sua mente, para que ele cresça ainda mais. Você vai hospedar a maldade. Nós não podemos hospedar a maldade na nossa mente, no nosso coração. Nós não podemos hospedar aquilo que é ruim, porque senão ele ganha lugar. Ele cresce dentro de nós.
Combater o bom combate é você expulsar o tempo todo aquilo que prejudica, aquilo que faz mal, aquilo que causa intriga, aquilo que entristece, aquilo que machuca, aquilo que adoece. São muitas as realidades que geram a maldade no mundo. Nós corroboramos, isso é, nós ajudamos a manter. Agora, quando eu tenho consciência de que eu preciso combater o bom combate, eu vou tomar parte nessa luta fazendo aquilo que eu posso. Então uma fofoca chega até mim, eu não faço ela ir adiante. Eu percebo que tem um colega meu de trabalho que está sendo ridicularizado o tempo todo. Eu não vou ridicularizá-lo. Ao contrário, eu vou me aproximar, eu vou ser amigo. Sei que alguém está sendo prejudicado, eu não vou deixar, eu não vou permitir. Eu vou fazer de tudo para que aquela injustiça deixe de acontecer. Eu vou lutar para que prevaleça o que é bom na vida. E isso é ser cristão. Se o bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Olha que lindo isso, o compositor soube dizer de maneira brilhante. A recompensa expressa nessa coroa que eu estou dizendo que eu não sou digno de colocar sobre a minha cabeça se eu não lutar. E se eu não luto todos os dias para que prevaleça o que é bom na vida, não vale eu guardar essa fé. Para que vale guardar uma fé dentro do meu coração se essa fé não se transforma em ações? Se ela não se concretiza em atitudes concretas de solidariedade, de justiça, de amor, aí não vale nada. Essa fé que não se transforma em obras, leia lá a carta de São Tiago, você vai ver o contexto dessa reflexão. Eu particularmente gosto de compreender o fim do mundo como todos os dias, sabe? Hoje o mundo terminou para mim. Eu vou dormir e vou ter a oportunidade de finalizar esse mundo. Então eu passo pela minha consciência, faço uma leitura de como vivi, de como experimentei ser quem eu sou, do que eu escolhi para mim, e dou um jeitinho de amanhã amanhecer para começar a criar um mundo de novo, para ele terminar no final do dia. Então eu gosto de viver o meu julgamento todo dia. Eu participo desse julgamento, sou o juiz, sou o réu, sou tudo. Eu gosto de fazer essa experiência de passar a limpo a vida que eu estou vivendo. Minha gente, muitos dos fantasmas que vivem em nós, eles são alimentados justamente pela nossa ignorância. A ignorância, ela nos priva de sermos livres. Isso é tão significativo na nossa vida, minha gente, porque eu preciso o tempo todo passar pela experiência de quebrar as cegueiras que me impedem de ver o que realmente merece ser visto. Até na miudeza dos meus dias. Como eu corro o sério risco de dar atenção àquilo que pode esperar e deixar de fazer aquilo que não pode esperar. Muitas vezes fico cego pelo meu excesso de trabalho, por tantas outras coisas que vão tomando o meu tempo, e de repente alguém exerce na minha vida o mesmo papel que esse cego, que Jesus exerceu na vida do cego. Abre-lhe os olhos. Uma palavra tem o poder de abrir os olhos. E como tem? Quando essa palavra é verdadeiramente comprometida com a nossa felicidade, com a nossa alegria, quando essa palavra está de fato comprometida com o nosso bem, ela abre os nossos olhos. Ela faz mais que isso. Ela nos faz ver estradas que antes a gente não via sozinho. A conversão começa na escuta. É uma palavra que nos desinstala, que nos incomoda. É aquela velha experiência de sermos invadidos por um pensamento, por uma imagem. Uma experiência que nós fazemos desde criança, por isso eu digo que é uma velha experiência. Nós já estamos acostumados a ser perpassados pelas imagens, pelas palavras, pelos gestos.
É assim que a gente se torna a gente. Se você for pensar, a pessoa que você se tornou está intimamente ligada a todas as imagens que você viu pela vida, a todos os gestos que lhe foram direcionados, a todas as palavras que lhe foram ditas. Ninguém é por acaso. A gente vai sendo construído como pessoas aos poucos, como se nós fôssemos um grande mosaico, cujas pequenas peças foram colocadas em fases diferentes da nossa vida, por pessoas diferentes, de maneira que fica até difícil dizer, né? Quem sou eu? Eu não tenho como dizer quem sou eu sem me recordar de todas as experiências que eu vivi. Claro, muitas são inconscientes, estão escondidas dentro de mim, eu não tenho acesso a elas, mas elas são atuantes. E às vezes as pessoas podem passar uma vida inteira, né, sem refletirem. E isso é sem dúvida é muito fácil isso acontecer, né? A gente não se problematizar. Às vezes a gente não quer muito conflito, né? E às vezes a gente nem gosta muito de quem nos conflitua, né? Deus não brincou quando te fez. Deus não errou quando te fez. Pode ser que você erre com aquilo que Deus fez de você, mas Deus não errou quando te fez. Se por acaso hoje existe um desconforto com a vida que você vive, presta atenção no campo que semearam ao seu redor. Preste atenção se prevalece o joio ou se prevalece o trigo. Uma semeadura que é feita de maneira comunitária, viu? Não jogue a responsabilidade no outro e nem retire a sua responsabilidade. Quem quiser analisar a qualidade de seu campo, semeadura, terá de colocar os dois contextos, o que eu semeio e o que foi semeado pelo outro em mim. E não tenha medo de arrancar o joio que lhe faz esquecer que você é sublime. Não tenha medo de trazer para perto de você realidades e pessoas que lhe recordem o quão sublime você é. Muitas angústias hoje estão intimamente ligadas a momentos do nosso passado. Então eu não tenho como corrigir o hoje se eu também não acessar o que é passado. Por isso que a gente fala que toda vez que a gente se dispõe a viver o Evangelho, a gente começa a viver uma desconstrução natural de tudo aquilo que a gente é, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque às vezes a gente aprendeu coisas na infância que dificultam hoje a experiência e a vivência de valores cristãos. Então a gente sempre precisa tomar consciência daquilo que ainda não é cristão em nós e identificar os motivos da nossa dificuldade em viver aquele valor cristão. Para isso a gente vai tomando contato com a palavra. A Sagrada Escritura rasga a nossa alma, rasga a nossa mente e deposita em nós a semente do Evangelho. E aí aos poucos nós vamos ficando configurados ao Cristo. A minha mente, que não é cristã, porque ela está marcada pelo pecado, ela está marcada pelos limites da minha história. Posso dizer isso. Claro que, graças a Deus, nós já avançamos muito. Temos muito cristianismo já na nossa mente. Mas pode ser que a gente encontre algumas pessoas que ainda não conseguiram captar quase nada do cristianismo por causa das dificuldades pessoais que enfrentou. Algumas pessoas enfrentaram dificuldades muito graves, humanas, limites humanos, que hoje impossibilitam essas pessoas de fazerem uma experiência sincera do Evangelho. Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Como é que deve fazer isso, como é que deve fazer aquilo. Mas não tem muita complicação nessa resposta.
É você parar para se perguntar se a sua vida, se o seu jeito de ser está provocando coisas boas. Se a sua arte, se o seu trabalho, se o seu ofício. É fácil a gente permitir que o cansaço, essa vida cada vez mais desgastante que nós estamos vivendo, é fácil a gente permitir que tudo isso fique esquecido dentro de nós. É fácil a gente se nivelar por baixo, a gente se transformar num profissional medíocre, num pai medíocre, numa mãe medíocre, uma professora medíocre. Mas eu acho que vale a pena a gente reativar dentro de nós esse desejo de ser um instrumental de felicidade na vida do outro. De nós dividirmos com o outro essa responsabilidade de tornar o mundo melhor. Aliás, Santo Agostinho nos dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Ele não vai nos pedir o que não nos deu. Então a fé é uma resposta natural que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou crescendo, amadurecendo. De formas diferentes também, porque a sua fé manifesta dentro do contexto da sua humanidade, tudo aquilo que lhe é próprio. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, Christian tem outro. E a nossa fé vai se manifestar a partir do nosso jeito de ser. Por quê? Porque Deus fala a linguagem que nós sabemos ouvir. Deus não vai falar com você com uma voz que você não entende. Você pode até não estar entendendo o que Ele está te dizendo, mas é porque falta prestar atenção. Ele está falando a linguagem que você entende. Quem absorve a certeza do amor de Deus em sua vida, vence qualquer batalha, por mais difícil que seja. Porque quando nós somos amados, minha gente, nós temos uma imunidade que nos ajuda a vencer as batalhas. É como se a gente tomasse uma vitamina diária. O corpo precisa de vitaminas, até mesmo de toda uma produção hormonal, para que a gente tenha imunidade. Eu me lembro que quando era criança e na escola, as professoras de ciências nos ensinavam que a imunidade eram soldadinhos de defesa, não era assim? Sim. Eles combatiam para a preservação da nossa saúde. Sempre que vinha um vírus invasor, uma bactéria, os soldadinhos são recrutados, o nosso organismo coloca esse sistema imunológico trabalhando para destruir aquilo que quer nos destruir. Emocionalmente é a mesma coisa. Toda vez que nós estamos necessitados de imunidade espiritual, toda vez que nós estamos necessitados de imunidade afetiva, o amor de quem nos ama é a primeira proteção. O outro exerce na nossa vida um papel de nos dar aquilo que nós não estamos tendo sozinhos. Não se trata de viver por nós. Não. Não se trata de tornar-se aquele que vai, de alguma forma, nos levar eternamente nas costas. Não. Mas nos oferecer temporariamente aquilo que sozinhos nós não podemos ter. Mesmo porque a amizade não pode nos retirar a autonomia, né? A amizade saudável é aquela que o outro passa pela minha vida e depois vai viver o seu papel, vai viver o seu protagonismo e eu vivo o meu. Os papéis, a fraternidade não anula a minha responsabilidade de ser quem eu sou. O meu amigo fica ao meu lado para me ajudar a ser quem eu sou, mas não para ser por mim. Pode até temporariamente assumir o meu papel, para me dar um alívio, ou para me dar condições de ter o tempo da recuperação. Nem sempre nós estamos no confortável da vida. Em muitos momentos nós nos descobrimos
como se estivéssemos no avesso, de repente a ordem é desfeita. É porque estamos vivos. A existência é assim mesmo. De repente você pegou um resultado de exame que lhe colocou, que lhe fez agora ter de enfrentar um novo tempo na sua história. Não está com aquela saúde que você imaginava estar. Um exame desarruma a vida da gente, sim. Eu sei o que é isso. Às vezes nós estamos cheios de planos para o futuro e de repente a gente vai ter que adiar porque terá de fazer um tratamento. É assim. A vida nos desarruma constantemente, porque estamos vivos. Faz parte da dinâmica da existência. De repente alguém que você ama, que estava tomando café com você hoje, está morto à noite. É assim. Aquele que fazia projetos de futuro ontem, hoje foi sepultado. Aquele filho que até então você tinha nos braços, não está mais. Seria uma visão muito ingênua da vida, de que tudo seria de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, ou até mesmo em relação às expectativas que nós temos na relação com os outros. De repente, descobrimos uma traição onde a gente menos imagina, um golpe que a gente recebe na alma, porque isso realmente fragiliza o ser humano. A vida desorganiza a nossa história o tempo todo. Por quê? Porque ela é dinâmica, ela não é estática. E é assim que a gente tem de viver. Administrando os avessos, administrando os desconfortos, aquilo que nos desconsola, aquilo que nos faz ter medo. É essa experiência de enfrentamento constante. A vida é assim. Os que prometeram fidelidade traem. São frágeis, como eu sou, como você é. Eu, como padre que já vi tantos sofrimentos, isso sim faz sofrer muito. Muita coisa nos faz sofrer. Mas isso dói de maneira muito, muito especial. Muito cruel, eu digo. Ser traído. Perder a confiança, não poder mais olhar nos olhos daquele que antes você confiava a vida, não saber o que ele faz da sua vida, que ele é portador de muitas coisas suas, que são suas. O outro nos leva com ele, e quando nos trai, está nos traindo, porque tem a gente dentro dele. É mais do que perder um objeto material, é muito mais do que perder alguma coisa de valor, é a quebra de uma confiança. E não fique pensando que é só com você que acontece, não, viu? O meu vizinho tem uma vida muito melhor que a minha, porque você não sabe. É porque você não conhece de perto os conflitos que ele enfrenta. Prepare-se. Se quiser viver a dinâmica do cristianismo em você, prepare-se para enfrentar as suas contradições. Prepare-se para ver os avessos do seu sentimento, para ter coragem de lidar com aquilo que você tem de mais perto do que às vezes você esconde. Prepare-se para retirar este mantinho de santidade que às vezes a gente resolve colocar sobre nós, para ver se a gente esconde os nossos defeitos, para ver se a gente esconde as nossas vergonhas. No monte das nossas tentações,
sabe, neste lugar onde nós estamos, em que eu estou, em que você está, com essa vida dinâmica, desorganizando as estruturas que nos sustentam, nós também precisamos estabelecer os embates com o diabo, que não tem o menor interesse na nossa felicidade, na nossa alegria, na nossa realização. Por isso tudo que ele nos oferece é péssimo, de mau gosto, destrutivo. Prepare-se para ter a coragem de olhar em si mesmo aquilo que você repudia tanto no outro. Prepare-se para ter a honestidade de identificar que aquilo que você crucifica tanto no outro é aquilo que você não é capaz de crucificar em você. No território em que hoje eu estou situado, eu preciso administrar fracassos, sucessos. Eu não sei qual é a matéria-prima que hoje faz parte da sua história. O que eu sei é que em qualquer lugar do mundo, a dinâmica é a mesma. Em qualquer lugar do mundo, a dinâmica é a mesma. Ter de administrar o conflito de ser quem a gente é. Quanto mais alto a gente quiser viver, minha gente, maior será a incidência de ventos fortes. Buscar as coisas do alto, sim, sempre. Mas prepare-se, porque ficar no alto requer muita disposição de enfrentar ventos fortes, diariamente. Porque às vezes a gente acha que buscar as coisas do alto é subir aquele monte florido e ficar lá sentado igual um Buda, cabeça para cima. Não, meu filho, é firmar os pés e fazer a experiência do desequilíbrio constantemente. Isso mesmo seria muito ingênuo, né? Pensar que Deus nos coloca no alto e que tudo será florido e bonito e belo e lindo e sofisticado. Porque a vida só é real assim. Só quem já provou a dor, viu a vida em tons reais. Porque na ilusão, ninguém pode ser feliz. Na ilusão, ninguém pode ser feliz. O que nos torna encaminhados para essa felicidade que nós tanto queremos e que nós podemos encontrar, como dizia Guimarães Rosa, em horinhas de descuido, é quando você se percebe no alto deste monte, enfrentando a ventania e com disposição de continuar naquela posição. Não tem como estar no alto de um monte e não sofrer os problemas da ventania. Porque é no alto do monte que as coisas acontecem, minha gente. Então desorganizou, está desorganizado, está ruim, está difícil. Sinta-se no alto deste monte. Sinta-se no contexto das contradições e articulando com sabedoria essas contradições. A vida não nos pede autorização para desorganizar o nosso coração. E é como se nós estivéssemos expostos a um território onde tudo é penoso, tudo é doído, tudo é sofrido. Buscar as coisas do alto e enfrentar os ventos fortes, porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, os ventos são tão fortes que as hipocrisias não suportam, caem todas por terra. É como você querer estar com esse cabelo que você escova de vez em quando para ir aos casamentos e fica correndo da chuva e do vento. É até engraçado. Porque se nós quisermos essa proposta cristã de buscar constantemente as coisas do alto, você terá de se preparar diariamente para fazer os seus enfrentamentos e lidar com aquilo que em você é maquiado, é caricato, é bobo, é fútil. E aí você vai fazendo uma experiência de ir vencendo essa futilidade aos poucos. Sabe? Observe, seja capaz. Analise as realidades que são diabólicas e viciantes no mundo e você vai ver se tudo isso provoca a alegria, a felicidade, a realização de alguém. Pode até provocar um prazer temporário.
mas não realiza. Então nós estamos neste monte onde a vida é tão difícil, porque os ventos são muitos. Vida cristã é desconforto, e é por isso que na quaresma nós recordamos os desconfortos, para ver se a gente acorda. Não é para que Deus possa anotar no seu caderninho quantas quartas-feiras, quantas sextas-feiras você ficou sem comer carne ou ficou sem fazer isso. Não. Deus está muito mais interessado em saber qual é a repercussão desse sacrifício todo na sua vida. E isso ele nem anota no caderninho não, ele só dá um sorriso quando percebe que um filho avançou. Uma vontade que não esteja fortalecida é a porta de entrada para tudo que é maligno. Porque o diabo gosta de gente safada, sem vontade, preguiçosa, descompromissada, irresponsável consigo mesma. É essa gente que ele recruta. E é semeando nesses corações preguiçosos as suas sementes nocivas, como eu gosto de dizer, que o diabólico vai crescendo em nós, através de nós. Eu fico impressionado de ver como a dinâmica da vida cristã é desinstaladora. E a gente fica querendo paz, a gente fica querendo tranquilidade, a gente fica querendo sossego. Como? O ser humano não pode crescer no sossego. Para nascer, você precisa ser retirado do sossego. Você já nasce com um tapa na bunda para ver se chora? E está querendo que seja diferente depois? Se não lhe dão um tapa na bunda para você chorar, você não respira. É assim que a gente nasce. Absolutamente dependente do desconforto para a gente poder acordar. Porque se a gente nasce e não nos dão este tapa inaugural, é assim. Ao lhe recordar que a vida é enfrentamento, que a vida é sacrifício sim, é dificuldade, e que inclusive as coisas bonitas só são produzidas no momento em que as pessoas estão assim, enfrentando os seus sacrifícios. Eu não vi nenhum artista interessante que não tenha sido absolutamente comprometido com seus sofrimentos. Não nasce literatura de corações muito organizadinhos, muito bonitinhos, Literatura nasce de caos, é de corações imperfeitos, de corações insatisfeitos, que estão no alto deste monte ficando em pé e lutando pela dignidade. O bom artista é este, é aquele que lida diariamente com seus conflitos. Agora se imagina, se para fazer arte é preciso sacrifício, muito mais para ser cristão. Deus sabe de mim muito mais do que eu mesmo sei. Então não dá para acreditar nesse Deus que contabiliza o que fazemos na quantidade que fazemos, não. É preciso olhar que o que realmente agrada a Deus é quando Ele nos percebe fortalecidos no alto deste monte, enfrentando os ventos contrários. Às vezes eu fico pensando que nós imaginamos que Deus é bem pior do que nós. Já parou para pensar que às vezes a visão que a gente tem de Deus é a mesma visão que nós temos da gente? Porque a gente faz isso. A gente fica de olho se o outro fez, se não fez, não é simples? Funciona. Porque nós somos mesquinhos. E às vezes a gente acha que Deus também tem uma cadernetinha, né, que fica lá anotando. Ele hoje foi à missa, ele hoje não foi. Porque nada pode agradar mais um pai do que ver o seu filho enfrentando os ventos contrários e permanecendo em pé. É isso que dá orgulho. É um campeonato vencido com luta. É uma corrida que se tem de trabalhar muito para chegar ao final. A vida é isso. Mas não porque Deus esteja anotando no seu caderninho de contabilidade, porque isso é mesquinho pensar. Nós não podemos pensar que Deus tem os mesmos defeitos que nós.
Nós não podemos pensar que Deus sofra das mesmas mesquinharias que nós. Porque eu sou mesquinho, gosto de ter meu caderninho para anotar os favores que as pessoas me fazem, o tanto que elas me agradam, o tanto que elas me desagradam. Deus não tem esse caderninho. O que Deus tem é um coração que sente com o nosso cada vez que nós suportamos as ventanias no alto do monte, e Ele se alegra e volta a dizer, é um sorriso no rosto dele. E quero retirar essa visão de que Deus é mesquinho da mesma maneira que eu. Ao renunciar a alguma coisa na minha vida, eu espero que isso repercuta no meu jeito de ser. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários. Inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.